Entre 1831 e 1840, o Brasil atravessou um dos períodos mais instáveis de sua história. Disputas políticas, revoltas em diferentes províncias e projetos distintos para o futuro do país colocaram em risco a unidade do Império. Compreender o período regencial é entender como o Brasil enfrentou uma grave crise política logo após a independência e conseguiu preservar seu território como uma única nação. Tudo começou com a abdicação de Dom Pedro I, o mesmo imperador que proclamou a independência em 1822, terminou seu governo profundamente desgastado. Suas tendências autoritárias provocavam críticas, o país enfrentava dificuldades políticas e econômicas, e sua imagem foi ainda mais abalada por escândalos envolvendo a corte. Um dos episódios mais marcantes foi a suspeita de participação no assassinato do jornalista Líbero Badaró, conhecido por suas críticas ao governo. Diante desse cenário, em 1831, Dom Pedro I renunciou ao trono brasileiro e retornou à Europa. A sucessão, porém, apresentou um problema imediato. O herdeiro do trono era Pedro de Alcântara, mas ele tinha apenas 5 anos de idade. Como a Constituição determinava que o imperador só poderia governar ao atingir a maioridade, tornou-se necessário encontrar uma solução temporária para manter o funcionamento do Estado. Foi assim que surgiu a regência. Em vez de um imperador, o país passou a ser governado por regentes, responsáveis por administrar o império até que Pedro de Alcântara tivesse idade suficiente para assumir o trono. Esse período ficou conhecido como período regencial e se estendeu de 1831 a 1840. Para compreender os desafios enfrentados pelos regentes, é importante observar como era o Brasil naquele momento. Mais de 90% da população vivia no campo e a economia dependia amplamente do trabalho escravizado. Estima-se que por volta de 1830, metade da população fosse formada por africanos e afrodescendentes, escravizados ou libertos. Ao mesmo tempo, cidades como o Rio de Janeiro começavam a se transformar, com o surgimento de avenidas, cafés e teatros inspirados nos modelos europeus. Essa modernização, entretanto, convivia com uma sociedade profundamente desigual. O primeiro governo desse período foi a Regência Trina Provisória. Recebeu esse nome porque era formada por 3 regentes e tinha caráter temporário. Sua principal função era administrar o país até a realização de novas eleições, o que aconteceu apenas 2 meses depois. Em seguida, foi instalada a Regência Trina Permanente, também composta por 3 governantes, mas agora com mandato de 4 anos. Foi nesse contexto que ganhou destaque o padre Diogo Antônio Feijó, nomeado ministro da Justiça e responsável por importantes medidas destinadas a fortalecer o governo central. Uma dessas medidas foi a criação da Guarda Nacional. Naquele momento, o exército ainda enfrentava desconfiança por parte das elites políticas. A nova força foi organizada para garantir a ordem interna e proteger os interesses do governo imperial. Grandes proprietários rurais participaram ativamente de sua organização e, como reconhecimento, recebiam patentes militares, principalmente as de capitão e coronel. Esse detalhe ajuda a compreender um fenômeno importante da história brasileira. A figura do coronel, que exercerá enorme influência sobre a política nacional nas décadas seguintes, tem origem justamente nesse contexto da Guarda Nacional. Embora o coronelismo se consolide apenas mais tarde, suas raízes remontam ao período regencial, quando o governo passou a apoiar sua autoridade no poder local exercido pelos grandes proprietários de terras. Enquanto o governo buscava fortalecer sua autoridade, diferentes grupos disputavam os rumos políticos do império. Essas divergências revelavam que o Brasil ainda estava longe de alcançar estabilidade
após a independência. 3 correntes políticas se destacavam nesse período. Os restauradores, também conhecidos como caramurus, defendiam o retorno de Dom Pedro I ao trono. Os moderados apoiavam a manutenção de um governo centralizado, mas buscavam preservar o equilíbrio político. Já os exaltados defendiam maior autonomia para as províncias e propunham uma organização mais descentralizada do Estado, chegando a apoiar uma monarquia de caráter federativo. Em meio a essas disputas, foi aprovada uma das reformas mais importantes do período, o Ato Adicional de 1834. A medida ampliou a autonomia das províncias ao criar as Assembleias Legislativas Provinciais, permitindo que questões locais passassem a ser decididas com menor interferência do governo central. Essa descentralização, porém, produziu efeitos que os próprios regentes não conseguiram controlar. Em várias regiões do país, antigas insatisfações ganharam força e se transformaram em movimentos armados. Era o início de uma sequência de revoltas que colocaria à prova a unidade do império. A ausência de um imperador também contribuiu para esse cenário. Durante o primeiro reinado, a figura do monarca funcionava como um símbolo de autoridade nacional. Com um imperador ainda criança e um governo exercido por regentes, diferentes grupos passaram a questionar o poder central e a defender seus próprios interesses. Esse contexto ajuda a compreender uma característica importante do período regencial. Enquanto a América Espanhola se fragmentava em diversos países independentes, o Brasil enfrentava o risco de seguir um caminho semelhante. Não por acaso, grande parte dessas revoltas ocorreu longe da corte, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Sul, onde as tensões locais eram mais intensas. A primeira grande revolta foi a Cabanagem, ocorrida na província do Grão-Pará entre 1835 e 1840. O nome do movimento faz referência às cabanas onde vivia boa parte da população pobre da região, formada por indígenas, africanos, mestiços e pequenos trabalhadores. Pela primeira vez, um movimento popular conseguiu tomar o controle da capital provincial, Belém, proclamando a chamada República dos Cabanos. A reação do governo imperial foi extremamente violenta. Calcula-se que cerca de 30 mil pessoas morreram durante o conflito, tornando a cabanagem uma das revoltas mais sangrentas da história do Brasil. Poucos anos depois, entre 1838 e 1841, ocorreu a Balaiada nas províncias do Maranhão e do Piauí. O movimento recebeu esse nome porque um de seus principais líderes, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, fabricava balaios, cestos utilizados no trabalho cotidiano. A revolta reuniu vaqueiros, artesãos, pequenos trabalhadores e também grupos de escravizados, liderados por Cosme Bento. Para derrotar os rebeldes, o governo enviou Luiz Alves de Lima e Silva, militar que anos mais tarde seria conhecido como Duque de Caxias. Na Bahia, entre 1837 e 1838, desenvolveu-se a Sabinada. O movimento recebeu esse nome em homenagem ao médico e jornalista Francisco Sabino, um de seus principais líderes. Os revoltosos chegaram a proclamar a República Baiense, mas estabeleceram uma condição bastante particular. A separação duraria apenas até que Pedro de Alcântara atingisse a maioridade e assumisse o trono. Entre todas as revoltas regenciais, uma possui características muito particulares: a Revolta dos Malês, ocorrida em Salvador em 1835. Seus protagonistas eram africanos muçulmanos, principalmente da etnia Nagô. A palavra malê deriva do termo imalê, utilizado para designar os seguidores do islamismo. Outro aspecto distingue esse movimento dos demais. Muitos desses africanos eram alfabetizados e dominavam a escrita em árabe, idioma utilizado para trocar mensagens e organizar a revolta de forma reservada. Seu principal objetivo era conquistar a liberdade dos escravizados.
descoberto antes de alcançar seus objetivos, o levante foi reprimido com grande violência. A revolta dos malês também provocou profundo impacto entre as elites brasileiras. O temor era que o Brasil vivenciasse uma experiência semelhante à Revolução Haitiana, na qual pessoas escravizadas derrubaram o antigo regime colonial e conquistaram sua independência. Esse receio influenciou a forma como as autoridades passaram a vigiar e reprimir novos movimentos sociais ao longo do século XIX. A mais longa de todas as revoltas regenciais foi a Revolução Farroupilha, também conhecida como Guerra dos Farrapos. O conflito ocorreu na província do Rio Grande do Sul entre 1835 e 1845, ultrapassando, inclusive, o próprio fim do período regencial. As principais lideranças do movimento estavam ligadas à criação de gado e à produção de charque, atividade fundamental para a economia da região. Os altos impostos cobrados pelo governo imperial reduziram a competitividade do produto gaúcho em relação ao charque importado do Prata, alimentando o descontentamento dos proprietários locais. Sob a liderança de Bento Gonçalves, os revoltosos proclamaram a República Rio-Grandense e organizaram um governo próprio. Entre os participantes, destacou-se também o italiano Giuseppe Garibaldi, militar que mais tarde teria papel importante no processo de unificação da Itália. Após 10 anos de confrontos, a guerra foi encerrada por meio de um acordo conhecido como Paz de Ponche Verde. A Revolução Farroupilha também permite observar um aspecto que durante muito tempo recebeu pouca atenção da historiografia. As mulheres participaram ativamente dos conflitos políticos e militares do período. O exemplo mais conhecido é Anita Garibaldi, que combateu ao lado dos Farroupilhas e, posteriormente, tornou-se uma das figuras mais importantes das lutas pela unificação italiana. Sua trajetória demonstra que a participação feminina nos acontecimentos políticos do século XIX foi muito mais significativa do que durante muito tempo se imaginou. Ao final da década de 1830, o governo imperial enfrentava um cenário extremamente delicado. As revoltas se sucediam em diferentes províncias, as disputas políticas permaneciam intensas e a estabilidade do império continuava ameaçada. Tornava-se cada vez mais evidente que o sistema regencial encontrava dificuldades para controlar a crise. Nesse contexto, o último regente, Araújo Lima, iniciou uma política conhecida como regresso conservador. O objetivo era fortalecer novamente o governo central e reduzir parte da autonomia concedida às províncias pelo Ato Adicional de 1834. A expectativa era restaurar a autoridade do Estado e conter a expansão dos movimentos rebeldes. Mesmo assim, a instabilidade persistia. Diante dessa situação, parte da elite política passou a defender uma solução diferente. Surgiu então o Clube da Maioridade, grupo que argumentava que somente a presença de um imperador poderia restabelecer a autoridade do governo e preservar a unidade do país. Essa proposta levou à antecipação da maioridade de Pedro de Alcântara. Embora a Constituição determinasse outra idade para o exercício do poder, o parlamento decidiu reconhecer sua maioridade aos 14 anos. O episódio ficou conhecido como Golpe da Maioridade, ocorrido em 1840. Com essa decisão, Pedro de Alcântara foi coroado imperador com o título de Dom Pedro II, encerrando o período regencial e iniciando uma nova etapa da história do Brasil, o Segundo Reinado. Mais do que uma simples mudança de governante, o golpe da maioridade representou uma tentativa de restaurar a estabilidade política após quase uma década de conflitos. A expectativa das elites era que a figura do imperador fortalecesse novamente o governo central e impedisse que o país seguisse o caminho de fragmentação
observado em diversas antigas colônias da América Espanhola. Ao longo desta aula, acompanhamos a crise provocada pela abdicação de Dom Pedro I, a criação das regências para governar durante a menoridade de Pedro de Alcântara, a formação da Guarda Nacional, as disputas entre restauradores, moderados e exaltados, a aprovação do Ato Adicional de 1834, as principais revoltas regenciais, Cabanagem, Balaiada, Sabinada, Revolta dos Malês e Revolução Farroupilha, e, por fim, o regresso conservador e o golpe da maioridade, que abriram caminho para o início do Segundo Reinado. Compreender o período regencial significa perceber que a construção do Estado brasileiro não ocorreu de forma tranquila ou linear. Entre revoltas, negociações e disputas políticas, foi nesse contexto que se consolidaram instituições, práticas e debates que continuariam influenciando a história do Brasil nas décadas seguintes. Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais essa aula e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, tá, pessoal? Até breve!